Olá, educandos e educandas da EJA do ciclo 1. Como vocês estão? Bom, espero que estejam todos bem e sempre se cuidando, como a gente fala em todos os programas, né? E a vacina? Todos e todas aí já se vacinaram? Estão atentos ao calendário de vacinação aqui da nossa cidade? Isso é bem importante, né? No programa de hoje a gente vai conversar um pouco, né, sobre a história do povo brasileiro, sobre a nossa identidade cultural. Legal, né? A gente já viu, né, como a nossa identidade cultural ela é formada pela mistura de várias culturas. Mas a nossa origem mesmo, enquanto povo, se dá principalmente pelas raízes indígenas e africanas. Bom, vejam só os índios de hoje, né? Falam que eles não são os donos da terra, mas na verdade eles são a terra, né? Então, mais do que posse da terra, o povo indígena se vê como a própria terra, né? Porque tem uma relação de respeito muito grande. E porque eles sabem, né? Mais do que ninguém, que a vida vem da terra, o alimento que nos nutre vem da terra, né? Por isso que eles consideram a terra a nossa mãe, né? Quem já ouviu aí falar sobre a mãe terra? É isso mesmo, ou seja, a nossa fonte de vida. Isso é bem bonito, né? E é importante também a gente entender isso. Agora a gente vai falar um pouco sobre a história e relembrar a colonização portuguesa para a gente entender algumas coisas. Combinado? Bom, os colonizadores, eles desconsiderando toda a diversidade que havia aqui no território quando chegavam, eles chamavam o povo daqui simplesmente de índios, né? Como se fossem todos iguais. Mas haviam várias etnias indígenas, na verdade, com as suas línguas, né? E toda essa diversidade foi o quê? Desconsiderada quando colonizaram, né? Nessa época da colonização. Eles eram vistos pelos colonizadores apenas como selvagens que tinham que ser dominados. Nessa época, havia um grande número de indígenas que habitavam aqui o Brasil, tá? Eram milhões deles, na verdade. Mas hoje estima-se que não exista nem metade dessa população de indígena aqui no Brasil. Agora, por que será que houve então essa redução tão drástica nesse número aí da população indígena aqui no Brasil? O que vocês acham? Eu vou contar para vocês, pelo menos um pouquinho, né? A princípio, a convivência foi relativamente pacífica, tinha paz. Mas a mão de obra indígena foi explorada através do escambo. Sabe o que era o escambo? Era troca, né? Escambo significa troca. Então, os índios trabalhavam, por exemplo, cortando as árvores, né? Tinha um pau-brasil e carregando os navios em troca de exemplos, assim, colares, espelhos, tá? Para os portugueses, o pau-brasil tinha um valor comercial muito alto. E para os povos indígenas, esses objetos industrializados que eu comentei eram totalmente desconhecidos e vistos como coisas valiosas, né? Um encantamento ou como uma verdadeira magia. Então, havia uma visão diferente das coisas. Os maiores conflitos se iniciaram, então, quando começou a chegar um número maior de colonizadores. E aí a exploração do pau-brasil não era mais o principal, né, ali, a exploração principal. Começou também o cultivo de cana-de-açúcar e, consequentemente, a posse da terra, tentando então escravizar os índios para que eles trabalhassem aí para eles no cultivo dessas terras. Aí com a convivência com os brancos, os povos indígenas ainda foram cometidos ainda por epidemias de gripe, sarampo, varíola, né, dentre tantas outras, que eram doenças que eles não conheciam, né, que não chegavam aqui. Então, ao perceberem a exploração a que estavam sendo submetidos, né, e ao terem as suas terras tomadas por esses colonizadores que aqui chegavam, esses povos começaram o quê? A se defender. Então começou a haver conflitos nas tomadas das terras indígenas e na luta pela liberdade. Os colonizadores, então, naquela época, já contavam com o poder de fogo, então acabava sendo uma luta desleal, né? Mas, por outro lado, os povos indígenas conheciam muito bem o território, a terra, e tinham, então, mais condições aí de fuga, de fugir. E ao fugirem, os colonizadores iam tomando ainda mais a posse de terras, né? Mas tinham aí, então, a dificuldade de escravizá-los. Bom, e por causa dessa dificuldade aí de escravização dos índios, porque eles eram grandes conhecedores da terra e devido à necessidade, então, eles precisavam de mão de obra, principalmente para o cultivo da cana-de-açúcar, o que aconteceu? Os colonizadores começaram, então, a traficar os negros e negras aqui, trazendo eles de países do continente africano. O tráfico negreiro
passou a ser lucrativo com a venda dos negros vindos da África, que na época tinha o total domínio de Portugal. Obrigados então, né, a embarcarem nos navios negreiros, muitos não falavam a mesma língua, porque eram de locais diferentes de lá, né, países diferentes, até às vezes até rivais. Mas aí, no final das contas, eles tinham que se sujeitar a isso, tá? Muitos dos navios negreiros iam buscar os escravos em tribos rivais, como eu havia comentado aí em cima, né? Onde o povo que perdia a luta já era escravizado pelos seus, tá? Depois de algum tempo aqui, então, os negros e negras, né, escravizados e explorados, começaram a se organizar, aprenderam a falar uns com os outros e assim foram criados os quilombos. O que eram os quilombos? Os quilombos eram os esconderijos dos escravos para que eles conseguissem fugir e se esconder. Bom, eu vou contar para vocês algumas curiosidades a respeito desse tempo aí que eu tô contando. Os senhores de escravo, por exemplo, não queriam que fosse gasto muita comida com eles, com os escravos, né? Então eles criaram algumas artimanhas para enganá-los. A lenda, por exemplo, diziam que os escravos, eles inventavam uma lenda, por exemplo, a lenda do leite com manga, né? Eles contavam que se você tomasse leite e comesse manga, você morria. E essa mentira era proposital, eles espalhavam propositalmente, porque havia uma fartura de mangueiras, que são os pés de manga, e os escravos comiam bastante. E o leite naquela época era muito raro, então devia ser servido só para os nobres. Aí, para comprovar isso, de vez em quando, os capitães do mato matavam algum escravo fugitivo e colocavam o corpo ali no pé da mangueira para reforçar essa história, essa lenda entre os escravos e eles ficarem realmente aí amedrontados. Agora, outras curiosidades também, por exemplo, sobre a comida, né? São muitas as comidas que os povos africanos trouxeram, né? E acabam fazendo parte do nosso cardápio, que são uma delícia, na verdade, né? Vou dar só um exemplo aí para vocês para ilustrar, que é o quiabo, né? O quiabo é um alimento de origem africana, que é extremamente versátil, muito utilizado no preparo de saladas, refogados aí que a gente faz na nossa culinária, né? Fruto do quiabeiro, acredita-se que ele começou a ser cultivado na região da Etiópia e que a sua vinda para o Brasil teve uma relação direta com o tráfico negreiro que eu contei aí para cima, né? Bom, agora eu quero saber, vocês já ouviram falar em Luiz Gama? Vou contar um pouquinho da história para vocês, né? Vou resumir bem aí a vida dele. E quem for curioso, vai lá e pesquisa um pouquinho mais. Foi um nome muito importante dentro dessa história que eu tô contando, tá? Bom, Luiz Gonzaga Pinto da Gama nasceu em 1830 e morreu em 1882. Sua mãe, Luísa Marim, era uma rainha, né, uma negra livre, e o pai era branco. Ele foi, contudo, criado com o pai até os 10 anos de idade, que era o pai viciado em jogo e falido, né? E falido, ele vendeu o Luiz para pagar a dívida. A sua mãe foi para outras cidades lutar por liberdade e ele passou a vida tentando encontrá-la, mas ele não conseguiu. Quanto ao pai, ele nunca disse o nome dele, né, para ninguém. Provavelmente por ter guardado muita mágoa aí da forma como foi criado pelo pai. Ele permaneceu analfabeto até os 17 anos de idade, mas ele sempre teve interesse aí aos estudos e quando de posse das letras, quando aprendeu a ler e escrever, conseguiu conquistar judicialmente a própria liberdade. Em 1850, ele tentou ingressar no curso de Direito da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, mas negro e pobre não foi admitido formalmente como aluno. Mas ele permaneceu nos corredores da faculdade, frequentou diuturnamente a biblioteca e assistiu a inúmeras aulas como ouvinte, né, como aluno ouvinte. O Luiz Gama adquiriu conhecimentos jurídicos sólidos que o possibilitaram atuar na defesa jurídica de escravos. Formou-se advogado provisionado, tornando-se o maior especialista jurídico na libertação de escravos, tendo libertado mais de 500 pessoas e realizado ações também na defesa de pessoas pobres, inclusive imigrantes europeus. Paralelamente, ele atuava como jornalista e literato. Participou dos movimentos contra a escravização e é reconhecido como um dos principais líderes abolicionistas do Brasil. Nos tribunais, né, com oratória distinta e domínio das letras jurídicas,
lutou arduamente contra a escravidão, contra o racismo e contra a desigualdade. Sua atuação nessa área rendeu-lhe o reconhecimento em vida e póstumamente com a concessão, em novembro de 2015, do título de advogado pela Ordem dos Advogados do Brasil, em homenagem inédita àquele que se imortalizou na luta por um país sem reis e sem escravos. Ele é um verdadeiro exemplo de resistência e superação para todos e todas nós, né? Vocês gostaram da história dele? Pesquisa um pouquinho mais para vocês saberem. Bom, então depois de saberem de tudo isso, vocês acham que o povo brasileiro não tem uma mistura aí cultural bem grande entre índios, negros, né, brancos? O que vocês acham? E os povos de diversos lugares que vieram colonizar o Brasil também, né? Bom, não somos então uns melhores do que os outros, e a gente já falou isso bastante vezes aqui nos nossos programas, né? Nós somos apenas diferentes, por isso continuo afirmando para todos nós que nós somos da raça humana, então a gente precisa aí respeitar, não ter preconceitos, enfim. Estão preparados para a nossa proposta de atividade de hoje? Então, vamos lá! Leia as palavras de origens indígenas e africanas que estão aí na telinha que eu tô colocando para vocês, tá? A gente vai ler juntos aí, ó. Anhanguera, moqueca, cafuné, paçoca, caçula, moleque, mandioca, fubá, pindaíba, dendê. Bom, após a leitura, vocês irão então separar essas palavras em duas listas de acordo com a origem, ou seja, uma lista para as palavras indígenas, de origem indígena, e outra lista para as palavras de origem africana. E registrar em seu caderno ou em uma folha. Se necessário, faça uma pesquisa para confirmar se a sua escolha está correta. Não deixe de compartilhar aí com a gente a sua produção. Se precisar, solicite ajuda para o seu professor ou coordenador e a coordenadora da sua escola para realizar o envio pelo e-mail ejaguarulhos.doep@gmail.com. Não esquece de identificar suas atividades com o seu nome, o nome da escola e o seu ciclo, se é EJA Ciclo 1 ou EJA Ciclo 2. O programa de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia e não se esqueçam, cuidem-se. Tchau, tchau.